Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo bastante interessante de dois ativos, do fundo imobiliário VGHF11 e do Fiagro Vigia 11. São dois ativos aí que o pessoal gosta bastante. Apesar de serem ativos diferentes, um ser fundo imobiliário e o outro Fiagro, eles investem de maneiras parecidas, né? Só muda a questão do segmento, que um é do segmento imobiliário e o outro do segmento do agronegócio. Porém, são administrados pela mesma gestora, a Valora. Então vamos ver aí qual deles tem se desempenhado melhor e qual deles seria sim uma melhor oportunidade para se investir. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Cabe a cada um de vocês estudar mais profundamente para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Então vamos lá, começar aqui pelo VGHF11. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está custando R$ 9,40. Seu dividend yield está de 13,74% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 1,27. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que no caso seria o seu preço justo, é os R$ 9,29, mas como vimos lá em cima, está custando R$ 9,40, então ele está custando mais do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, podemos ver que está de 1,01. Isso quer dizer que ele está 1% mais caro do que seria o seu preço justo. Lembrando, sempre que um fundo imobiliário estiver com seu P sobre VP acima de 1, quer dizer que está custando mais caro, proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. E se estiver abaixo de 1, quer dizer que está sendo negociado com desconto. Atualmente, o VGHF11 ele tem um patrimônio aqui de 677 milhões de reais. Ele tem em caixa aqui um pouco mais de 40 milhões de reais, um bom caixa. Conta com um pouco mais de 249 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de quase 2 milhões de reais. E tem participação no índice Infix de 0,59%. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi aqui de 11 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. E aqui nós podemos ver todo o histórico de pagamentos do VGHF11, desde que ele começou lá no ano de 2021 para cá. Por ser um fundo de papel, né, geralmente seus dividendos mês após mês, eles oscilam bastante. Vindo aqui agora no seu último relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Qual é o objetivo desse fundo? A gestora diz o seguinte: o fundo tem como o objetivo o investimento em ativos alvos como ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPE imobiliária, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, cotas de outros fundos imobiliários, investe também em CRIs e em cotas de FITICs imobiliárias. Então, tudo relacionado aqui ao setor imobiliário, o VGHF11 ele investe. Atualmente ele tem aqui uma taxa de administração de 0,90% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IPCA. O VGHF11, pessoal, ele investe de 5 maneiras diferentes, porém seu carro-chefe são os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então são dívidas imobiliárias. Aqui 60% do seu capital está nesses CRIs. Ele também investe aqui em FITICs, em outros fundos imobiliários, em ações do segmento imobiliário e nesse ativo aqui chamado SPE. Então esses são as 5 maneiras que atualmente o VGHF11 ele investe. Se levarmos apenas em consideração aqui os seus CRIs, atualmente eles estão indexados a 2 índices, que é o IPCA, na onde ele tem aqui aproximadamente 51% indexados ao IPCA e o restante 48,3% estão indexados ao índice CDI. Vamos analisar aqui agora o Fiagro Vigia 11. Atualmente está custando aqui R$ 9,48, então preço muito parecido com o VGHF11. Seu dividend yield está de 18,81% e nos últimos 12 meses por cada cota ele pagou o valor aqui de R$ 1,79. Nessa aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, é os R$ 9,51. Mas como vimos lá em cima está custando R$ 9,48. Então a diferença é de 3 centavos, praticamente o seu preço justo. O seu P sobre VP nos mostra que ele está sendo negociado sim no seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 821 milhões de reais. Ele conta com um pouco mais de 27,2 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Tem um pouco mais de 95 mil cotistas.
Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele tem uma liquidez média diária de 4,1 milhões de reais, excelente liquidez, e nota-se também que seu último dividendo pago foi aqui de 14 centavos. Aqui está mostrando 14 centavos, mas na verdade foi 13 centavos e meio. Ele anunciou aqui no dia 13/6, semana passada, e vai realizar o pagamento amanhã, no dia 20/6. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamento, desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores. Ele é um fundo bastante recente, começou lá no mês de março de 2022, então um pouco mais aí de um ano de existência. Vindo aqui agora no seu último relatório gerencial, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse Fiagro ele funciona. Ele investe primordialmente aqui em CRAs. Como eu falei, são bem parecidos com os CRIs. A diferença é que um é do setor agro e o outro do setor imobiliário, mas os conceitos, a base é praticamente a mesma. Então aqui mostra qual é o objetivo desse fundo. Ele tem como objetivo o investimento em certificados de recebíveis do agronegócio, os famosos CRAs. Atualmente ele tem uma taxa aqui de administração e gestão de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o que excedeu o CDI. Descendo aqui, podemos ver que 100% de todo o seu patrimônio estão investidos apenas em CRAs, diferente do VGHF11, que apesar dos CRIs ser o seu carro-chefe, 60%, ele também investe de outras maneiras, como em cotas de outros fundos imobiliários, em ações, em FITICs, assim por diante. O Vigia não, ele só investe em CRAs. E todos esses CRAs dele estão indexados 100% ao CDI, diferente também do VGHF11, que os seus CRIs estão indexados ao índice CDI e ao IPCA. Aqui com o Vigia 11 é diferente, os seus CRAs estão indexados apenas ao índice CDI, seguindo assim a taxa Selic. Lembrando também, pessoal, que tanto o Vigia 11 como o VGHF11, por serem fundos de crédito, e emprestarem dinheiro para as empresas, eles têm um risco assim de levar calote, porém, no momento nenhum deles está passando por essa situação. Só tem o Vigia 11 que um dos seus devedores está passando por uma situação financeira muito difícil, que é a empresa, aliás, a cooperativa Languiru, talvez vocês saibam aí dessa história. Então pode vir a ser que ele caia aí numa situação de calote, mas por enquanto nada disso aconteceu ainda. Então vamos aqui agora colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Primeiramente é questão de cotação. Podemos ver que o VGHF11 ele está com preço mais acessível do que o Vigia 11, porém a diferença é muito pequena. O dividend yield, o Vigia 11, ele supera em muito o VGHF11, tem uma rentabilidade aí muito maior. Em questão do P sobre VP estão bem parecidos. A diferença é que o VGHF11 está 1% mais caro, mas aqui é a diferença mínima, não faz muita diferença. Em questão de liquidez, podemos ver que o Vigia 11 se destaca com 4 milhões, porém a liquidez aqui do VGHF11 é muito boa, você não tem dificuldade tanto em comprar como em vender. Em questão de patrimônio, podemos ver que o Vigia 11 ele se destaca com um patrimônio bem maior do que o VGHF11. Em questão de caixa disponível para futuros investimentos, o VGHF11 se destaca, tem um caixa bem maior do que o Vigia 11. Em questão de cotistas, o VGHF11 tem uma quantidade bem superior ao Vigia 11, porém o Vigia 11 está com uma quantidade relativamente boa, se formos comparar que é um Fiagro que tem um pouco mais de um ano de existência. A gestora é a mesma, a Valora, uma gestora recente, mas que tem aí mostrado um bom serviço, pelo menos ao meu ver. Com respeito à taxa de administração, o VGHF11 destaca com uma taxa menor do que o Vigia 11, e com respeito à taxa de performance, podemos ver que o Vigia 11 destaca com uma taxa de 10% sobre o que excedeu o CDI, já o VGHF11 tem uma taxa de 20% sobre o que excedeu o IPCA. Então o VGHF11 tem uma taxa maior do que o Vigia 11. Mas deixa aí, pessoal, na opinião de vocês, qual deles se destaca melhor. Eu achei seus indicadores muito parecidos, Então, se formos considerar aí apenas o dividend yield, podemos ver que o Vigia 11 ele se destaca bastante. Porém, devemos levar em consideração que todos os seus CRAs estão indexados apenas ao CDI. Então, quando a taxa Selic começar a diminuir, ele vai sentir bastante. Já não é o caso do VGHF11, que ele também tem outros ativos além dos seus CRIs, e os seus CRIs estão indexados a dois índices, ao CDI e ao IPCA. Então, isso minimiza, assim, eventuais oscilações com respeito à taxa Selic. Mas deixa aí nos comentários o que é que você acha desses dois fundos, desses dois ativos. Qual deles, na sua opinião, é melhor para se investir no momento? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.